Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu trago para vocês mais um lançamento, um novo plugin da Universal Audio, o Top Line Vocal Suite. Esse equipamento que vocês estão visualizando na tela, eu vou deixar o link do site da UAD aqui embaixo para vocês poderem acessar e fazer o download desse plugin. Eu estou utilizando ele na versão de teste, estou verificando aqui se vale a pena ou não o investimento. Ele tem a opção de você testá-lo por 14 dias, que é o que eu estou fazendo, e é um plugin que vem com uma proposta muito interessante de ser um equipamento completo para o processamento de voz cantada. E o melhor de tudo, você pode utilizá-lo não só na voz que já está gravada, na mixagem de uma música, por exemplo, mas também ele tem a opção de live, na qual ele minimiza a questão da latência, diminui, né? É lógico que você precisa também fazer as configurações de buffer size, ter uma boa interface, um bom computador com bom processamento, mas de qualquer maneira ele vem com um recurso que eu vou mostrar aqui para vocês, na qual você pode aplicar esse plugin para realizar o processamento durante uma apresentação ao vivo. Por exemplo, se você estiver fazendo uma live ou mesmo se apresentando em um show, você pode utilizar esse plugin. E como vocês vão perceber, ele vem com praticamente tudo que a gente precisa para o processamento de voz cantada. Ele tem muitos recursos, então eu vou passar aqui rapidamente pelas principais características e configurações para que esse vídeo também não fique muito longo. Então vamos entender aqui como é que ele funciona. Aqui em cima você pode ligar ou desligar o plugin, ó. Tem a opção aqui de desligar ou ligar. As opções aqui de banco A, B para você fazer o comparativo, copiar, colar. Aqui ó, no UAD você pode ligar ou desligar o plugin também, tá vendo? Aí você tem aqui nos três pontinhos como dimensionar, né, o tamanho dele, o layout. Aqui você tem acesso ao documento, seria o manual dele, né, que depois eu vou mostrar para vocês, que eu já dei uma lida aqui no manual. Aqui você tem a opção de presets, bem completa, muito interessante, você já pode partir de algum preset. Aqui embaixo, o que a gente tem nessa linha que eu estou passando aqui com o mouse? Você vai ter o ganho de entrada com a monitoração de entrada e o ganho de saída com a monitoração de saída. Basicamente, esse plugin ele é dividido em três partes. A primeira parte, você vai visualizar esses dois módulos aqui, que seria a afinação e o shift. A afinação, como vocês já podem entender, ele vai fazer uma afinação automática. Então, ele vai ali afinando a sua voz, seja a voz que já está gravada ou a voz que está sendo registrada ali no momento que estiver utilizando esse plugin, numa live, por exemplo, ele vai afinando. Eu não sei até que ponto ele vai afinar uma voz completamente desafinada, né? Mas se estiver cantando ali certinho, mas tiver aqueles deslizes de afinação, ele vai caçar aqui, vai buscar para realizar a afinação. E o melhor de tudo, ele já tem aquele recurso que é muito utilizado hoje em dia, principalmente em música pop, trap, hip hop, que é aquele recurso de afinação que deixa a voz um pouco metalizada, sabe? Que é uma característica sonora bem moderna, bem atual. Eu vou mostrar para vocês também como é que faz isso. Aqui você tem ao lado o Shift, que você pode alterar o pitch. Aqui embaixo você tem as principais configurações desses dois módulos que eu estou mostrando. Aí na segunda parte desse plugin, clicando aqui, ó, você vai visualizar esses três módulos. O Analog, como se fosse ali um pré-amplificador, com as configurações, né? Aqui a parte de dinâmica, compressor, gate, de-esser, e aqui a parte de equalizador. E percebam que aqui embaixo ó, ele vai mantendo essa coerência visual, né, das principais configurações nesses knobs que você visualiza aqui embaixo. E por fim, só um detalhe. Aqui você pode alternar, tá vendo? Se você quer o equalizador processando antes da dinâmica ou a dinâmica antes do equalizador. E por fim, a gente tem aqui essa terceira parte desse plugin, na qual você vai ter ali os efeitos. Tem modulação, chorus, doubler, flanger e outros efeitos aqui. Temos aqui o delay. Temos também o reverb, por último, que fica aqui. Esse knob aqui é bem interessante, depois eu vou mostrar para vocês, que é um recurso que é difícil de conseguir fazer. Eu até tenho vídeos ensinando como utilizar essa técnica específica desse knob aqui, através da aplicação do sidechain. Enfim, depois eu vou explicar melhor para vocês
para que esse knob serve, né? Funciona. Então vamos começar pelo início do plugin. O início seria aqui a parte de afinação. Um detalhe importante, eu vou até pedir a colaboração de vocês, para quem fizer o download e testar esse plugin, que é o seguinte: ele vem com um outro módulo, seria um plugin anexo a ele, que é o Key Finder. Como está acionado aqui, ó, a gente tem a opção de Key Finder. Eu vou até mostrar aqui no manual para vocês, que é o seguinte: ó, o Key Finder seria um módulo à parte, né, um plugin à parte, que identifica a tonalidade da voz. Você clica aqui em Listen, você vai reproduzir, né, a voz, ele vai identificar ali e trazer o resultado, a afinação, né, a tonalidade, a escala, tudo isso. E aí você clica aqui em Send e envia as informações desse plugin aqui para o Vocal Switch. Aí ele vai automaticamente fazer as configurações aqui de tonalidade e de escala. Só que no meu caso não está aparecendo, não sei por quê. Não sei se é pelo fato de eu estar utilizando Windows, esse é um recurso que só aparece para Mac, eu estou utilizando o Windows 10, pode ser que só esteja disponível no Windows 11, enfim, não apareceu para mim, apenas o Vocal Switch. Pode ser também que eu estou utilizando a versão de teste, talvez na versão paga ele já fique habilitado, enfim. Quem souber, se quiser deixar colaboração aqui embaixo nas perguntas, será muito válido. No meu caso, eu separei aqui a voz de uma cantora, ela está cantando em Fá, escala menor, e aí pronto. Fez a configuração, ele vai afinar automaticamente. A voz que eu estou utilizando aqui já está muito bem afinada, mas mesmo assim você percebe que ele vai caçando ali, quando ela dá aqueles deslizes, né, de afinação, ele vai caçando para deixar tudo muito certinho. Aqui embaixo a gente tem esses dois knobs, que é o Speed e o Depth. O Speed é o tempo que ele leva para realizar a afinação. Do momento em que teve a desafinação, ele caça ali a nota certinha, né, para realizar a afinação. E o Depth é a intensidade na aplicação desse processamento. Se você deixar o Speed aqui em 0 milissegundo, você cria aquele efeito de voz metalizada, muito utilizada atualmente, né, no hip hop, no trap. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos voltar aqui para o que era antes, em torno ali de 36 milissegundos. Vou dar o play e vamos ouvir. Deixa eu só tirar os efeitos aqui. Deixa eu bypassar para não interferir. Vamos aqui nessa parte de afinação. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things Eu vou you never bypassar thought esse you'd módulo. do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Perceberam que quando eu liguei nessa parte agora, finalzinho do canto, que já deu para identificar ali exatamente a afinação, né, ocorrendo de uma maneira até um pouquinho artificial, mas a proposta é exatamente essa. Se você quiser aquele efeito, você tem que trazer para 0 milissegundos e deixar aqui em 100%. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. Ó, You've percebam been só. doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Depois desse módulo de afinação, a gente tem aqui o Shift, que você pode alterar a tonalidade. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos descer um tom. Perceba que aqui a alteração é em semitons. Então, para descer um tom, 2 semitons. E aí você tem essa ferramenta aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui no manual, que é o seguinte. Ó. Deixei até selecionado aqui. Está dizendo o seguinte, ó, o que é um formante? Formante vocal é uma ressonância que resulta do comprimento e formato das cordas vocais e cavidades nasais. Ajustar o formante pode mudar o caráter de uma voz para soar como se viesse de uma fonte muito menor ou muito maior, que é exatamente o que eu consegui identificar quando eu fiz a alteração lá de tonalidade. Mantenha o formante na configuração padrão para soar mais como o vocalista original, conforme você afina o vocal para cima ou para baixo. E aí, percebam só o que vai acontecer aqui. Vamos voltar aqui, ó, ouvir tonalidade original.
I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. Agora eu vou descer, deixa eu desligar aqui a afinação. Vamos descer 2 tons, menos 4 semitons. Perceba como é que vai soar agora. I know you're scared sometimes. Perceberam que tem 2 vozes? Por quê? Você tem que mixar aqui nesse knob se você quer só a voz sem a aplicação do pitch ou 100% com a aplicação do pitch. Aí você já vai ter só a voz com a aplicação do pitch. I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. Só que fica meio artificial, né? Aí você vem aqui no formante e vai alterando. I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do, taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Ó, desci 3 tons. Para quem utiliza VS e precisa fazer alteração de tonalidade, às vezes tem os vocais que você precisa manter no VS, esse é um bom recurso que você pode estar utilizando. Por quê? Essa ferramenta aqui vai deixar um pouquinho mais natural, perceba só. I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do, taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Com afinação. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Vamos comparar essa alteração de tonalidade através do Top Line Vocal Suite com a alteração de tonalidade nativa do Reaper. Então eu estou descendo aqui 3 tons, né? 6 semitons, e vou fazer essa alteração direta aqui no arquivo. Duplo clique, vem aqui ó, em ajuste de pitch e vou colocar ali menos 6, tá vendo? E vamos bypassar o plugin. Então vamos ouvir aqui com a alteração de tonalidade direta no arquivo, alteração de pitch, né, nativa do Reaper. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Ficou muito grave, né? Agora eu vou voltar aqui para o que era, 0, e vou ligar o plugin aqui, ó. Deixa eu tirar a afinação. Still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. E se eu subir aqui, ele vai ficando mais agudo. Fica mais agudo, mas a tonalidade permanece essa da alteração, ó. Still feels like you lose. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. Vamos dar prosseguimento, deixa eu só verificar se eu voltei, tá certinho aqui. Então, essa é a primeira parte das 3 do Top Line Vocal Suite. Vamos agora... só para a gente finalizar essa parte, se lembra que eu mencionei lá no início a questão da mixagem e do live. Estando aqui para mixing, você vai utilizá-lo, como eu estou utilizando aqui, em um arquivo já gravado na mixagem de uma música. Quero fazer no live, aí tu deixa aqui, ó, opção de live. Aí o que tu vai fazer? Tu vai plugar, né, o microfone na sua interface de áudio, que está plugada no computador. A voz vai entrar no Reaper, vai passar pelo plugin, vai retornar através do master para a sua interface, para que você possa enviar lá para a mesa de som, ou até mesmo se você estiver fazendo uma live aqui pelo OBS, já envia direto lá para o OBS, mas tudo já passando por dentro desse plugin, que aí você já vai ter a afinação automática, aplicação de efeito, compressão, equalização, tudo através desse plugin. E aí, qual é o lance? Pelo que ele diz aqui, quando você deixa habilitada a opção de live, ele otimiza essa questão da latência. Ele diz também que você precisa fazer as configurações de buffer size, né, da sua interface, do drive da sua interface. Tem que ter uma boa interface, um bom processamento de computador para isso tudo interferir positivamente no processo. De qualquer maneira, é um recurso que, entre aspas, vai minimizar o problema da latência, vai otimizar para que você possa utilizar esse plugin no ao vivo. Então vamos voltar aqui para Mix. Vou deixar a afinação rolando aqui, dessa maneira. O Shift desabilitado. Agora a gente vem para essa segunda parte. A segunda parte é o seguinte. O analog, um pré-amplificador ali, né?
Aí você pode selecionar aqui as opções, ó. Por exemplo, o Vintage, olha como é que o som vem diferente. E aí você tem esses dois knobs, que é a coloração e a saturação, para você poder aplicar mais ou menos. E aí você pode, clicando aqui, ó, onde que eu estou clicando, vai passar esse parâmetro. Quando ele está nessa cor escura, né, no preto, ele está bypassado. E aqui você tem essa visualização também que eu acho até mais interessante, essa daqui. Vamos entrar aqui a coloração? No sleep, 'cause if you do, then you dream. Como é que já Nightmares, saturou? but I'll be there for everything. Vamos aqui. Just think of me. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd Bright, do. mais agudo, né? Taking it day by Flat. day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Vou deixar nessa opção aqui. Aí depois você tem aqui o gate. É difícil configurar o gate em uma voz cantada de uma maneira em que ele só feche ali, né? Só esconda o som no momento em que não está sendo cantada a voz, mas que às vezes tem alguns ruídos, né? Às vezes você está gravando e no momento de silêncio ali do canto, mas em algum momento da música, você pode ter ali um pigarro e ter que fazer algum barulho desse tipo, né? E às vezes você faz afastado do microfone, mas isso acaba sendo gravado, se você estiver em uma live, por exemplo, e aí aplicando o gate, ele vai cortar esses trechos que não tem a voz cantada e vai manter o som mais limpinho. E aí você vai dimensionar por aqui também para poder otimizar a aplicação desse módulo aqui do gate, né? E você pode ligar ou desligar. Tá vendo? Ele corta. No sleep, 'cause if you do, then you dream. A gente tem aqui o compressor, liga ou desliga. E aí você tem aqui a compressão, né? O ajuste da compressão por aqui. Você tem também os presets aqui, tá vendo? Ó. No sleep, 'cause if you do, then you dream. Nightmares, but I'll be there for everything. Aqui você vai ter o de-esser, também liga ou desliga. Aí o de-esser para baixo, você tá comprimindo mais a sibilância, ó. No sleep, 'cause if you do, then you dream. Quiser Nightmares, solar but para I'll be there for identificar, ó, clica everything. aqui, ó. Ó a sibilância. You're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. A parte de equalização ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos equalizadores, porque aqui você tem a escolha das frequências de uma maneira fixa, porque ele já identifica, ele já te dá, na verdade, as frequências chave, entre aspas, da parte de processamento de voz. Por quê? São aquelas regiões de frequência que normalmente a gente vai equalizar em uma voz. Então seria aqui o grave, o médio grave, a parte das médias, tá vendo? E médias altas e as altas frequências. Aí você clica aqui, ó, para mais ou para menos. Mas você não consegue, tá vendo? Aqui é para menos e aqui é para mais. Mas você não consegue interferir na largura de banda e nem na seleção da frequência. Já é fixo. Aí você pode também, nesse knob, aumentar ou diminuir o grave de uma maneira geral. Aqui as altas, tá vendo? Também de uma maneira geral, já pré-configurado. Você tem aqui esse recurso que é bem legal, que é aquele ar nas altas frequências, sabe? O air, que depois eu vou mostrar para vocês. E aqui as opções de equalização, já uns presetzinhos que você vai ter ali. E é isso, ó. Vamos ouvir. No sleep, 'cause if you do, then you dream. Nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Vou puxar esse R aqui, ó. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Olha como é que ele Even ficou when laranja you aqui, ó. win, it still feels like you lose. Depois, nós temos a terceira e última parte, que são os efeitos.
Antes de eu mostrar essa última parte, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser conhecer os meus cursos na área de produção musical, eu vou deixar o link deles aqui embaixo e vão aparecer aqui em cima também. E se você quiser adquirir uma camiseta com alguma estampa voltada para esse nicho de produção musical, home studio, como uma dessas camisetas que vocês estão visualizando na tela, esse é um site meu, só selecionar a camiseta com a estampa que vocês queiram, são camisetas produzidas pela Reserva. Para a gente finalizar, vamos aqui na parte dos efeitos. Aí nós temos aqui, modulação, você vai expandir, tá vendo? A intensidade aqui, ó, 100% ou até 0%, né? A aplicação do efeito, seleciono o tipo de efeito, percebam que é tudo muito intuitivo, né? Não muda muito de um para o outro, tá vendo? É tudo mais ou menos igual. E aqui é a aplicação. Então vamos ouvir aqui. Vamos colocar um flanger. Vamos selecionar um flanger aqui. No sleep, 'cause if you do, then you dream. Yet sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. Deixar aqui no chorus. Só um pouquinho. Aí vamos aqui para o delay. Ó. Vou ligar. O que nós temos aqui no delay? Você pode ajustar a quantidade de repetições pelo compasso, né? Lembrando que o projeto já está ajustado aqui para o BPM da voz ou da música, que eu estou utilizando aqui como exemplo. E isso faz com que o delay ele fique certinho ali com o ajuste do seu projeto, da música, né? Aqui você liga ou desliga, como vocês visualizaram. Aqui a gente tem as opções, tá vendo? Por exemplo, o ping-pong. Aí você tem aqui o filtro de high pass, low pass, que você também vai ter aqui no reverb, a mesma coisa, tá vendo? Aqui você pode aplicar o feedback do delay para mais ou para menos. Aqui, dimensionar o envio para mais ou para menos também. E aqui alguns tipos de delay. Digital, tape, cassete, enfim, essas três opções aqui. E aí você vai no mix aqui dimensionar como se fosse o dry wet, né? Você vai dimensionar o quanto que você quer da voz com e sem aplicação desse efeito. Então vamos lá. Taking it day by day, it seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Vamos aqui para o reverb para a gente finalizar. Liguei o reverb, filtro de high pass, low pass, pré-delay que você tem aqui para configurar. Aí aqui você vai ter também os tipos de efeito, né? Room, ambiência, chamber, hall, plate. Vamos deixar aqui no hall. Aí você clica aqui na imagem, ó, você pode mencionar para mais ou para menos, tá vendo? É tudo muito fácil, muito didático, né? Você vai visualizando o que você está fazendo. E aí você tem um mix e no final eu vou falar sobre esse recurso aqui. Aí você vai aplicar também, dimensionar o quanto que você quer da voz com ou sem aplicação desse efeito. Para finalizar, o que seria esse parâmetro aqui, esse knob? Esse knob ele funciona da seguinte maneira. Quando você aplica os efeitos, pode ser que em um momento ali no canto, né, na voz, durante a música, durante a execução da música, o efeito ele fique exagerado e aí fica embolando dentro da mixagem, não fique legal. Então esse recurso vai fazer com que você dimensione o quanto que você quer da aplicação do efeito no momento que a voz está sendo executada e quando a voz não está sendo executada, que aí você tem ali só a sobra do efeito, por exemplo, a repetição do delay, ou aquele finalzinho da frase onde que fica soando um pouquinho mais o reverb, como se você pudesse exatamente controlar. No momento que tem mais voz, o efeito tem que estar um pouquinho mais discreto. Perceba só como é que vai funcionar aqui na prática. Em 0% aqui, ó, ele está aplicando o efeito de uma maneira igual, independente do momento do canto.
I wish that you could see what I see. Conseguiram entender como é que funciona? É como se fosse um gate. Ele vai segurar o efeito no momento da voz ali, e aí quando a voz para, ele sobe, ele libera o efeito, e aí você tem nos momentos ali do silêncio, mas logicamente a música continua, né? No momento de silêncio da voz, você tem o efeito sendo liberado. O que é muito interessante se souber utilizar, um recurso fantástico. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se quiserem conhecer os meus cursos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, também junto com os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, caso vocês queiram me seguir, e o link do meu site de camisetas. Se vocês quiserem contribuir, deixando aqui comentário do que vocês acharem em relação a esse plugin, também em relação àquele recurso que eu mostrei lá no início, né, do Keyfinder, se apareceu para vocês ou não. Enfim, deixem aqui embaixo nas perguntas todos os comentários que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!